Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, aqui tá a Francis, e juntos, hoje nós vamos tratar de um novo tema nas nossas aulas. Hoje nós vamos conversar sobre totalitarismo, fascismo, Mussolini, palavras fortes, nomes fortes. Hoje a aula tem essa pegada um pouco mais forte aí. Ok? Mas, antes de começar, tem recadinhos para você. Isso! Pegou papel, caneta? Anote os recados. Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de fazer a atividade obrigatória dessa aula para garantir a sua presença e para ter a sua avaliação. Ok? E você que assiste as aulas pela TV, que faz os exercícios, lembre-se de entrar em contato com a sua escola e marcar o melhor momento para você levar as atividades até a sua escola para garantir a sua presença e a sua avaliação. Recados dados, vamos voltar à nossa aula. Então, para a nossa aula de hoje, está aqui o cardápio. Compreender a definição de totalitarismo. Palavra diferente, né? Contextualizar a ascensão do fascismo na Itália. Eu já falei o significado de fascismo em outras aulas. Tá lembrado? Subida. Então vamos compreender como que o fascismo ganhou força na Itália. E ainda vamos analisar o governo do Mussolini, algumas características desse governo do Mussolini, um governo fascista na Itália. Bora começar nossa aula de hoje? Mas antes, já que tudo está contextualizado, você viu que estamos ligando todos os pontos da história no século XX? Vamos relembrar aulas anteriores do que você já estudou antes. A Primeira Guerra Mundial, ela envolveu os principais países industrializados. Envolveu, lembra? E ainda as colônias. A Tríplice Entente foi a vitoriosa da Primeira Guerra Mundial. A maior parte dos países envolvidos saiu do confronto muito destruída. Milhões de mortos. Em 1917, uma revolução socialista tomou o poder na Rússia, ainda nesse contexto de guerra. Você lembra que isso nós vimos em aulas anteriores, algumas aulas aí resumidas aí para você nessa tela. Então tem algumas aulas nossas aí. Então, Primeira Guerra Mundial, destruição, milhões de mortos e, em 1917, o socialismo ganhando o poder na Rússia, tomando o poder lá. E daí você lembra da criação da União Soviética, sob a liderança do Lenin e depois do Stalin. Ok? Esse é o cenário que nós embarcamos para a aula de hoje. E para falarmos de totalitarismo, olha essa imagem. Já viu essas duas figuras aí juntas, aí, esses dois personagens da história aí? Sabe quem é? Só de olhar assim, bater o olho, consegue identificar quem são? São figuras muito famosas do século XX, da história. Aqui em dois encontros. Do lado esquerdo, 1937, em Berlim, capital da Alemanha. E em 1940, na cidade de Munique, também na Alemanha. Aqui você tem do lado esquerdo, em pé, Benito Mussolini e do lado direito da sua imagem, Adolf Hitler. Aqui a mesma disposição no automóvel. Do lado esquerdo você tem o Mussolini, do lado direito, Adolf Hitler. O Hitler famosão, todo mundo se lembra dele, pelo bigodinho dele, característica, essa marca. Talvez um dos personagens mais famosos da história do século XX. Então aí você tem um encontro de ambos. Duas das maiores expressões de governos totalitários na Europa. Ok? Reunidos. Então, conheceu eles agora? Mussolini da Itália, Hitler da Alemanha, dois nomes de governos totalitários. O Mussolini, líder do fascismo na Itália, o Hitler, líder do nazismo na Alemanha. Dois personagens, com certeza você já ouviu falar deles em algum momento. Aliás, tinha uma galera até ansioso para chegar a esse momento de estudarmos. Vamos entender um pouquinho o que é um governo totalitário. Mas antes de entender, não vai se folgar.
Tem tarefa para você analisar a capa dessa revista francesa, Le Rire. Analisa aí e responde. Descreva a imagem primeiro, depois tente responder a pergunta que se faz aqui embaixo. Qual será a colheita? Essa revista está mostrando em cima, em francês, os semeadores, e aqui embaixo a pergunta: qual será a colheita? Responde aí.
Conseguiu identificar os dois personagens dessa imagem satírica francesa? Conseguiu ver? Lembrou das imagens anteriores? Isso. Olha aí na tua tela. De marrom, você tem o Adolf Hitler, pelo bigodinho identifica. Do lado direito aqui de verdinho, você tem, até pelas bandeiras aqui nos sacos que eles estão carregando, você percebe o Mussolini da Itália. Então, repare que eles estão arremessando, estão lançando algumas sementes. A pergunta então é, qual é a colheita a partir das sementes que eles estão lançando? Reparou quais são as sementes? Aviões, tanques, munições, fuzis, navios, canhões. Você tem o que então? A imagem faz referência aos chefes de Estado da Alemanha e da Itália, da Alemanha o Hitler, da Itália o Mussolini, e percebe-se isso pelos personagens e pelas bandeiras dos seus países. Eles estão semeando os campos. O semear aí não se trata de lançar sementes ao solo, mas semear um conflito, quando eles distribuem equipamentos bélicos ao solo. Equipamentos bélicos como tanques, canhões, torpedos, navios, aviões, munições. Equipamentos bélicos que estão sendo semeados pelos campos, pelos dois. E aí, na sequência, a revista pergunta, qual será a colheita? A charge deixa entender que ambos estão se militarizando em função de uma guerra. Estão espalhando a guerra, logo a colheita será a guerra, os frutos do que eles estão semeando. Ok? Bora continuar para a gente falar de totalitarismo. Vem de total. Então, um governo total na sua vida. Como surgem esses governos totalitários, principalmente o fascismo e o nazismo, que vamos falar? A falta de esperança, somada à destruição a partir da Primeira Guerra Mundial, e as crises econômicas trouxeram uma onda de insatisfação e de contestações populares em muitos países europeus. Então, muita gente passou a protestar contra as crises e toda a situação precária que os países europeus passaram a ter depois da Primeira Guerra Mundial. Entre as elites, havia o temor de revoluções socialistas, como aconteceu na Rússia. Lembra? Na Rússia, 1917, exatamente essas contestações populares levaram o grupo socialistas dos bolcheviques ao poder naquela revolução de outubro de 17. Então havia esse medo entre elites de vários países europeus. O mesmo vai acontecer no nosso país? Em alguns países, então, políticos e partidos autoritários ganharam notoriedade e tornaram-se alternativas para conter esse avanço socialista. Principalmente para essas elites. Não queremos o avanço socialista, mas precisamos tirar o país dessa situação. Então, esses partidos, esses políticos autoritários passaram a ser uma saída que, então, ganharam o apoio dessas elites que não queriam o socialismo, mas queriam sair da crise que o país estava. Então, tornaram-se uma alternativa de poder, esses partidos autoritários, esses políticos autoritários. Aqui você tem uma imagem de Benito Mussolini. Repara atrás, então, a população italiana, as bandeiras da Itália, e ele em posição de comando, de liderança. Então, Mussolini é esse primeiro líder totalitário que nós vamos falar, o governo dele, o fascismo na Itália. Então, características do totalitarismo, de governos totalitários em geral. Características. O grupo é prioritário, sem individualismo. O grupo é mais importante, o todo. Os chefes conduzem a comunidade. Então, a liderança de um chefe é fundamental num governo totalitário. É ele quem conduz o destino. O resto da comunidade apenas o segue. Os inimigos são os responsáveis pelos problemas existentes. Então, há necessidade de eleger inimigos e de combater esses inimigos para se poder resolver os problemas que existem. Características de governos totalitários. Tem mais? Claro, olha aí. O governo centralizado.
é o líder que centraliza as decisões, é a partir dele que as decisões são tomadas. O líder que guia. Partido único. Então, não pode haver diferença de pensamento, não há liberdade, então, dessa expressão. Só pode se expressar, pensar como o partido pensa. Não há espaço para oposição, para o debate de ideias. Só existe o partido do governo. Culto ao líder. Esse líder passa então a ser cultuado como o Salvador, aquele que vai conseguir guiar o grupo para um futuro melhor. Então ele passa a ser cultuado como uma grande personalidade. Nacionalismo extremo, a valorização do país, daquele grupo de pessoas. Esse nacionalismo é supervalorizado. Ainda, contra o liberalismo e contra o socialismo. A ideia de que o governo não interfere no mercado, lembra de liberalismo? Contra essa ideia. O governo deve saber o que está acontecendo no mercado e deve ter poder de interferência. Ainda, contra o socialismo, como aconteceu a Revolução na Rússia, que tornou a União Soviética. Então, contra essas ideias. O governo deve sim interferir na economia, mas não da maneira do socialismo. O governo deve manter esse controle. Militarismo e o incentivo à indústria bélica, fundamental num governo totalitário. Militarismo, ações voltadas para a área militar, para a guerra, para o belicismo. Ainda, volta ao passado glorioso, uma propaganda de que vamos voltar ao que éramos, vamos voltar às glórias. Então, o governo totalitário defende isso muito. Volta a esse passado de todas as glórias que o grupo já teve, que aquela comunidade já teve. Ainda, educação dirigida. Fundamental o governo ter controle sobre o que os estudantes estão aprendendo e ainda ditar aquilo que os estudantes devem aprender segundo a ideia daquele líder de poder. Ainda, o líder deve ser carismático, ter carisma com a população. A população deve ouvir sempre aquele líder e acreditar no que aquele líder diz, porque as ideias do líder são as ideias que vão levar para um futuro melhor. Mais uma característica, expansionismo territorial. A necessidade de sempre expandir territórios, conquistar povos inimigos, subjugar os inimigos. Então, vencer os inimigos todos e aumentar território. Mais uma característica, fim das liberdades. Ou pensa-se como governo, ou não pode se pensar. Então, não há liberdade individual nenhuma. Lembre-se, valorização do grupo, da comunidade. Não há liberdades individuais, há o bem-estar do grupo. Aniquilação dos inimigos. Então, existe a eleição dos inimigos, elege-se quem são esses inimigos e eles devem ser aniquilados para que o grupo, para que o país possa ter as suas glórias. Ainda, forte propaganda e, consequentemente, forte censura. Então, uma propaganda de que esse líder é o melhor líder que deveria haver entre nós, propaganda de que tudo o que é feito está correto e, claro, censura. Nada que desabone a conduta do governo poderia ser publicado, falado, dito, escrito. Ok? Então, algumas características para você. Eu deixei a tela bastante tempo aí para você conseguir anotar essas características. Legal? Então aqui, ó, governo centralizado, partido único, culto ao líder, nacionalismo extremo, contra o liberalismo e contra o socialismo, militarismo, volta ao passado glorioso, educação dirigida, controlada, o líder carismático, expansionismo territorial, fim das liberdades, aniquilação dos inimigos, forte propaganda e censura. Algumas das principais características de um governo totalitário. Então, para entender, um governo é totalitário ou não, analise sob essa perspectiva e você vai conseguir ter alguma ideia sobre isso. Ok? Características aí. Então, já que você viu todas as características, anotou, está bem esperto, a partir do que estudamos em aulas anteriores e do que foi estudado até agora sobre esse cenário europeu antes e depois da Primeira Guerra Mundial, responda essas duas perguntas aí.
de que maneira nós podemos relacionar o surgimento de movimentos totalitários na Europa com o fim da Primeira Guerra Mundial? A pobreza gerada por essa crise pós-guerra, ainda a falta de esperança diante da destruição causada pela guerra, a ameaça dos movimentos socialistas, como na Rússia em 17, e a ideia de unir a população em torno de um objetivo, com soluções simples, tudo ganhou força diante desse cenário de pessimismo, de destruição, de crise. Então, precisamos unir todos com um objetivo e sempre soluções muito simples para problemas muito grandes. Mas essas soluções, então, ganharam apoio de parte da população em alguns países. B. Aponte as características de um governo totalitário. Tranquilo, eu te mostrei algumas telas antes, a gente conversou. Eu citei aqui algumas, como por exemplo, partido único, culto ao líder, nacionalismo, militarismo, volta ao passado glorioso, aniquilação dos inimigos, propaganda, censura, entre outros. Então você tem, eu te citei antes, 14 características, você podia marcar algumas aqui que você mais lembrasse, que para você mais identificam um governo totalitário. Questões tranquilas, então, a Primeira Guerra Mundial tem sim a ver, está nesse cenário do surgimento de movimentos totalitários e ainda as características desses movimentos. Qual era a situação da Itália para o surgimento de um movimento totalitário? Vamos lá. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália estava em grave situação, com a morte de mais de 600 mil pessoas e uma enorme dívida externa. Então, uma situação grave. Ainda, a Itália não ganhou territórios prometidos pela Tríplice Entente caso ela entrasse na guerra. Lembra? A Itália fazia parte da Tríplice Aliança originalmente, mas quando a guerra começou em 1914, a Itália se declarou neutra. Em 1915, ela entrou pelo outro lado, com a Tríplice Entente, porque havia promessas para a Itália de conseguir colônias que eram da Alemanha. Ao final da guerra, a Itália não ganhou todos os territórios prometidos para ela, os que ela esperava receber em troca. Então, contribuiu para aumentar essa crise e a insatisfação com o atual governo que aceitou essa situação. Benito Mussolini, então, fundou em 1919, um ano após a guerra, os Fatti Italiani di Combattimento, que deu origem ao Partido Fascista. Então é um grupo fascista, não um partido político ainda, fundado com a ajuda do Mussolini em 1919, pós-guerra, exatamente nesse cenário de insatisfação e de crise gerados pela guerra e pelos resultados da guerra. Aqui você tem a imagem dele, Benito Mussolini, e uma de suas frases famosas, um de seus lemas junto ao governo: crer, obedecer, combater, seriam itens básicos para a população italiana. Crer no Mussolini, que ele está correto e de que ele vai levar para um futuro melhor. Obedecer o Mussolini e tudo que determina o partido fascista e combater os inimigos para fazer a Itália voltar às glórias lá do Império Romano. A ideia aqui de voltar ao passado glorioso é voltar às glórias do Império Romano. Então, defendendo um nacionalismo extremo e a subordinação do indivíduo ao Estado, ou seja, não é mais importante o indivíduo, é importante o Estado, o todo. O indivíduo faz parte do todo. Mussolini prometia que, sob seu governo, a Itália reviveria as glórias do Império Romano. E aqui a imagem do Mussolini para você, então, nessa posição sempre altivo, sempre com um olhar para frente, esse olhar e esse olhar muito mais sério, muito mais bravo, de quem está pronto para combater a qualquer momento. E esse é um dos elementos do fascismo na Itália, então, essa preparação constante para a guerra. Aqui você tem uma foto do Mussolini em 1922, ele está de terno, mais aqui à direita da foto, junto com homens que, repare, qual é o uniforme que todos estão usando? Camisas pretas. Então, Mussolini e o grupo paramilitar dos Camisas Negras.
É um grupo paramilitar, um exército dos fascistas, um exército próprio. Não é o exército oficial do país, é um grupo próprio que tinha como uma de suas características a violência contra os inimigos dos fascistas. Então está aqui o Mussolini andando com eles pelas ruas da Itália. Então um exército próprio para combater os inimigos dos fascistas. E aí sim, principalmente socialistas e aqueles não italianos que estariam então degenerando a Itália, que estariam atrapalhando o crescimento da Itália. Em 1921, o movimento fascista italiano se transformou no Partido Nacional Fascista. Então, em 1921, virou partido político mesmo esse movimento fascista. Em poucos meses, já contava, segundo o partido, com 300 mil filiados. Segundo o partido declarava, esses filiados obedientes ao Duce, o chefe Benito Mussolini. Então, o partido já divulgava isso, que rapidamente conseguiu ter 300 mil filiados pelo país. Então, em outubro de 22, o Mussolini liderou a Marcha sobre Roma. Roma é a capital da Itália. Mussolini, então, liderou essa marcha sobre Roma. Com milhares de camisas negras, vindos de várias partes da Itália, ele invadiu a capital, Roma, para exigir o poder. A Itália, então, tinha o rei, Vítor Emanuel III, ou Vittorio Emanuele III, e esse rei tinha, então, por definição, escolher o primeiro-ministro, o chefe do governo. O Mussolini fez essa marcha exatamente com a ideia de demonstrar força, de que ele tinha apoio de boa parte da população e de que ele seria o responsável por conduzir o governo da Itália. Então, essa é a intenção dessa marcha, mostrar força, mostrar poder, intimidar. E aqui você tem a bandeira do Partido Nacional Fascista Italiano. E da onde vem a palavra fascismo? A palavra fascismo vem do italiano fatio ou feixe. O que é um feixe? Muitos gravetos, muitos galhos, uma união inquebrável. Quando você tem, então, muitos pedaços de madeira, muitos palitos, muitos gravetos, muitos galhos reunidos. Isso é um feixe. Então, a força da união militar inquebrável. Uma vara, um galho. Uma vara pode ser facilmente quebrada. Você quebra, pega um palito e você quebra ele facinho. Mas várias juntas não são facilmente quebradas. Se você pegar aí várias varetinhas aí, uma só você quebra. Uma vareta quebra tranquilo. A ideia do fascismo é todas as varas reunidas, as varetas você não consegue quebrar com a mesma facilidade. Lembra? Sem individualismo. O importante é o Estado, é o todo, é o grupo. Um indivíduo só é facilmente quebrável. Já o grupo todo, não. Fascismo, então, prega essa união. A palavra fascismo, então, traz muita ideia de união. Aqui, na bandeira do Partido Fascista Italiano, você tem, então, o fatio mesmo, o feixe, que traz a memória lá do Império Romano. Lembra resgatar as glórias do Império Romano? O fatio, que é esse conjunto de varas com um machado do lado, simbolizava a força dos magistrados no Império Romano que iam julgar as pessoas. Então, um guarda que ia junto com esse juiz abrindo o caminho, levava esse instrumento à frente, mostrando que aquela decisão era uma decisão do Império Romano e tinha a força do Império Romano. Então você tem um símbolo da história italiana e que ainda junto traz esse significado da união, de todos juntos. O rei, então, Vittorio Emanuele III, ou Vítor Emanuel III, o rei da Itália, cedeu à pressão, depois da marcha sobre Roma, e convidou Mussolini para ser o primeiro-ministro. Reparou, criança? Não houve um golpe de Estado. O rei da Itália convidou Mussolini para ser primeiro-ministro, como a lei permitia. O Mussolini mostrou força, o rei acreditou nessa força, cedeu à pressão e convidou Mussolini para ser o chefe de governo, dentro da lei.
Em 1924, logo após então, os fascistas venceram as eleições parlamentares de deputados do Poder Legislativo. E eles venceram com o uso de muita violência dos camisas negras e com fraudes eleitorais, claro, apoiadas pelo Mussolini, primeiro-ministro. Mussolini, então, agora, com a maioria do parlamento a seu favor, podendo colocar em prática as leis que ele entendesse como melhores, implantou uma ditadura no país. Fechou os jornais, criou uma polícia secreta que prendia e assassinava os adversários. Ainda proibiu todos os partidos de oposição. Ditadura. Perseguição aos inimigos, proibiu a oposição e fechou os jornais sem liberdade de imprensa nem de expressão. A partir de 1925, então, principalmente, as leis italianas permitiam ao Mussolini mandar numa ditadura, dentro da lei. Os deputados aprovaram uma lei dando poderes para o Mussolini, porque o Mussolini tinha a maior parte dos deputados a seu favor. Depois de pensar tudo isso, dá uma lida junto comigo nesse discurso do Mussolini para você fazer essa tarefa que está embaixo. Para o fascista, tudo está no Estado. Nada de humano nem de espiritual existe fora do Estado. Nem agrupamentos como partidos políticos, associações, sindicatos, nem indivíduos fora do Estado. Esse é um discurso do Mussolini em 1930. Sobre isso, respondo as duas questões aí.
Depois de ler esse texto aí, ficar na sua tela, esse texto do Mussolini, qual é a posição dele sobre democracia, sobre opiniões diferentes, sobre o povo participar do governo? Ele mostra claramente que é só o Estado. Todos devem obedecer à vontade do Estado. Então, é uma ameaça à união nacional, à democracia. Pensamentos diferentes são uma ameaça para ele. Ele condenava essa diversidade de partidos, de opinião, diversidade de escolha, como símbolos do atraso do país. Apenas um governo forte, com um líder forte, poderia unir o país na busca do progresso. Nada fora do Estado. Ou você pensa como Estado, ou você não existe. B. Como o governo de Mussolini tratou a oposição, a gente viu agora há pouquinho, perseguição e violência. Além da ação dos camisas negras, o exército, o grupo paramilitar, que perseguiam os considerados inimigos, Mussolini criou uma polícia secreta para tirar adversários do caminho. A gente viu isso na aula. Então, sem oposição, sem adversários, lembre uma das características, aniquilar os adversários. Continuando, no governo de Mussolini, que durou de 1922 a 1943, aconteceu ainda o Tratado de Latrão, de 1929. É um acordo do Mussolini com o Papa Pio XI, que reconhecia o Vaticano como país, como Estado independente. Em compensação, a Igreja reconhecia o governo fascista do Mussolini como um governo legal, correto, dentro da lei. O governo de Mussolini também usou a educação para divulgar as suas ideias. Lembra-se, educação dirigida é uma das características. A escola tinha por função preparar física e moralmente os futuros soldados da Itália. Lembre-se a ideia de combater, da guerra constante. A escola tinha a função de preparar, então, esses futuros soldados. Aqui, mais uma imagem de um discurso do Mussolini em Roma e a população toda ali para cultuar o seu líder, para saber o que ele estava ditando como regra para que todos pudessem seguir esse líder carismático. Repare nessa posição de carisma dele falando com o povo. Aqui, do teu lado esquerdo, mais uma imagenzinha do lado esquerdo. Repare a multidão, como é. Essa imagem é bem forte, bem impactante. E o Mussolini olhando para essa multidão, para poder guiar essa multidão. Do seu lado direito, uma imagem do Mussolini frente a alguns oficiais do exército, então, ali junto, numa posição de liderança desse grupo. Liderança, característica, mais uma dessas características dos governos totalitários. Um líder forte, em que todos o seguem, um líder carismático. Através do rádio, o Duce, esse chefe, o Mussolini, como ele era conhecido, falava de perto aos italianos. Então, o rádio, no governo dele, como a TV ainda não havia chego aos lares dos italianos, o rádio é esse grande meio de comunicação muito usado pelo Mussolini. Já o cinema era usado para fabricar e divulgar imagens que mostravam uma Itália sem fome, sem conflitos e com uma população muito satisfeita, saudável e voltada para o esporte. Lembre-se, forte propaganda. A partir do Mussolini, tudo era lindo na Itália. A Itália sediou e venceu a Copa do Mundo de Futebol de 1934, sob algumas acusações de erros, de arranjos para que a Itália fosse campeã, mas serviu ao propósito do Mussolini, mostrar a força também no esporte da Itália, como este país agora estava indo para frente, caminhando para as glórias. Propaganda também. Então, na aula de hoje, você aprendeu sobre governos totalitários que defendem a união de todos em torno das ideias de um líder forte. Mussolini fundou o Partido Fascista na Itália e Mussolini aproveitou-se da crise na Itália depois da Primeira Guerra Mundial para ganhar poder, para aparecer como solução, como alternativa. O governo de Mussolini foi marcado pela falta de liberdade e perseguição aos inimigos. Um governo totalitário, como você viu várias características na aula de hoje. Legal? Eu vou ficando por aqui. A gente volta na próxima aula para falar sobre mais governos totalitários, o nazismo. Tchau, pessoal!